irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, Crescendo em um Relacionamento com Deus. É a lição de número 7, que tem como tema Oração na Prática. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus na lição da Escola Sabatina. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a oração na prática, Pai, a lição da Escola Sabatina. O Senhor nos dê sabedoria e nos ajude, Pai, a colocar em prática. Pai querido, nos ilumine com o Teu Espírito Santo, para nós entendermos. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas também que vão se inscrever, Pai. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, vamos à lição da Escola Sabatina, a oração na prática. E o verso para memorizar diz assim: confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então, Deus é o nosso refúgio. Onde nós devemos refugiar? Em Deus. Em quem devemos confiar? Em Deus. Nós devemos confiar em Deus no tempo todo. Colocar o nosso dia na mão de Deus, que Deus sabe o que é melhor para nós. Como é a sua vida de oração? Você ora diariamente ou apenas em momentos de dificuldade? Com quanto fervor, com quanta expectativa suas orações se limitam a pedidos ou nelas também há louvor a Deus? Nas suas orações há louvor a Deus? Vocês louvam a Deus? Vocês agradecem a Deus? A nossa oração tem que ter louvor, tem que ter pedidos também, tem que ter confissão, confessar os pecados, tem que ter tudo. Você tem que desabafar com Deus, conversar com Deus, abrir seu coração para Deus, que Ele vai te ouvir. Você ora pela manhã antes das refeições ou ao longo do dia? Talvez você já tenha participado de um grupo de oração ou até de uma vigília de oração. Você já experimentou por meio da oração o poder e a presença de Deus que transformam tudo em sua vida? Vocês fizeram isso? Se não fizeram, comece a fazer. Comece a orar. Comece a conversar com Deus, a orar, conversar com Deus, abrir seu coração para Deus, que Deus conhece as suas necessidades, Deus sabe as suas lutas que você está passando. Ore a Deus, que no momento certo, que você pediu para Deus, Deus ele vai te ouvir no momento certo, na hora certa. É para você confiar apenas em Deus e deixar Deus trabalhar. Olha o que diz aqui. Em Ellen White, página 87, primeiros escritos, diz que a oração é a ligação constante entre nós, os ramos, e Jesus e a videira. Se desejamos crescer e florescer, devemos continuamente tirar a seiva e nutrição da videira viva, pois separados da videira não temos forças. Se nós ficarmos separados da videira, nós não temos força, porque Jesus disse em sua palavra: sem mim nada podeis fazer, porque sem Jesus a gente não conseguimos fazer nada. Por isso que nós temos que ficar conectados na videira, para nós crescer e florescer. Você não vê uma planta? Para a planta crescer e florescer, você não tem que regá-la, cuidar dela todos os dias? Cuidar da planta, jogar água para a planta florescer? Então, assim somos nós. Se nós permanecemos em Jesus, nós florescemos e crescemos. Se nós ficamos separados da videira, a gente não temos força para fazer nada. Porque Deus, Ele nos dá força para você trabalhar, para você levantar, te dá saúde, te dá tudo. Deus, Ele nos ajuda.
Nós temos que orar nos momentos bons e ruins da nossa vida. Vocês lembram de Jó? Que Jó, nos seus momentos bons de sua vida, ele orava a Deus, agradecia a Deus por tudo que dava para ele? E quando Jó começou a perder tudo, que Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó, seus filhos, seus rebanhos, tudo. Jó perdeu tudo. Jó murmurou para Deus? Não. Jó ficou reclamando? Não. Jó continuou orando a Deus. Nós sabemos da história que Deus deu a vitória para Jó. No último capítulo 42 do livro de Jó, Deus deu tudo de volta para Jó. Deus restaurou tudo para Jó. Jó teve mulher, teve filhos, teve todas as suas riquezas de novo. Porque Deus restaurou. Deus deu a vitória para Jó. Deus ouviu a oração de Jó. E Deus ouve você também. Porque esta é a bênção de perseverar na oração. Deus nos ouve e sempre responde em seu tempo de modo perfeito, ainda que nem sempre da maneira que esperamos. Nesta semana, olha aqui, nós vamos estudar a respeito de homens e mulheres de oração na Bíblia e considerar maneiras práticas de fortalecer a oração em nossa vida diária. Aqui na parte de domingo, é Elias orando em meio à crise. Vamos ver aqui. Elias foi fiel a Deus em tempos difíceis, quando o rei Acabe provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes deles. Vamos ver aqui, 1 Reis 16, verso 33. 1 Reis 16, verso 33. Mas eu vou ler também para você aqui o verso... O verso 32. Por que o Acabe, ele provocou a ira do Senhor? Vamos ver, verso 32 e o 33. Vamos ver. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Então, por que Acabe provocou a ira do Senhor? Porque ele levantou um altar para Baal. Ele estava fazendo o povo de Israel adorar a Baal. Por isso que Acabe estava provocando a ira do Senhor. Acabe sabia que não era para adorar imagens. Acabe casou com Jezabel, que era uma mulher que adorava Baal. E Acabe não era para ter se casado com ela. Ele se casou. E Jezabel induziu Acabe a adorar a Baal, a todos a adorarem a Baal. Por isso que provocou a ira do Senhor. E o verso 33, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. Acabe estava adorando a Baal. Por isso que estava a seca em Israel. Por isso que ia acontecer uma seca. Deus ia mandar essa seca para eles aprenderem que Deus está no controle de tudo. Mas Acabe não ouviu, continuou adorando a Baal. E está nos 10 mandamentos. Vocês vê lá nos 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem adorarás e nem dará culto. Era o que Acabe estava fazendo. Estava adorando a Baal e estava fazendo culto para Baal. É errado. Acabe sabia dos 10 mandamentos. Acabe conhecia a lei, os 10 mandamentos. O que era para ter feito? Eu não vou adorar a Baal. Eu vou adorar a Deus. Porque é esse Deus que eu sirvo. É esse Deus que me sustenta. É esse Deus que me dá forças para reinar. E é Deus que nos dá força, nos dá saúde para nós enfrentar o dia a dia. É Deus que cuida de nós. Não é uma imagem de escultura que vai cuidar de você. Uma imagem de escultura, ela fica somente parada num lugar. Não respira, não fala, não cheira, não apalpa, não faz nada. Uma imagem só fica parada. Se bate um vento forte, a imagem cai, despedaça tudo. É caco. É obra de mãos humanas. Uma imagem
não salva. O que salva, que nós temos que entender, é somente Deus que salva e nos responde a oração quando nós oramos. E aqui, ó, os momentos mais marcantes da vida do profeta ocorreram no confronto do Monte Carmelo. O que aconteceu no Monte Carmelo? Elias falou, ó, fala para Acabe mandar os 450 profetas de Baal e 450 profetas de Aserá. Vamos nos reunir lá. E quando estava todo mundo lá no Monte Carmelo, o que Elias falou? Olha, tá vendo esse altar? Vocês vão fazer um sacrifício aqui no altar e vão clamar ao seu Deus. O Deus que mandar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Então ele falou, comecem a clamar. Os profetas Baal e Aserá começaram a clamar ao seu Deus, clamando para que ele mandasse fogo do céu. Começaram desde manhã, foram clamando, que chegou até a tarde, os profetas começaram a entrar em exaustão, começaram a se cansar e começaram a se cortar, que era um costume deles, para clamar a Baal. E eles viram que Baal não respondia. Elias falou assim, ó, continue clamando, clame a ele. Talvez esse seu Deus aí, ele esteja viajando, ele esteja fazendo alguma coisa importante, ou esteja dormindo. Continue clamando, quem sabe ele vai ouvir vocês. Eles continuaram. Que chegou uma hora, Elias falou, agora é minha vez, eu vou clamar ao Senhor. Elias restaurou o altar, colocou o sacrifício, colocou 12 pedras de Israel, jogou água no altar, e Elias começou a orar a Deus. E Deus respondeu a sua oração, jogando fogo do céu até o altar, que consumiu aquele sacrifício. Essa história é extraordinária, porque Acabe e seu reino viram com os próprios olhos a verdade de que Deus responde a oração. Acabe e seu reino viram que Deus respondeu a oração de Elias. E o que aconteceu naquele Monte Carmelo? Elias matou todos os profetas de Baal e Aserá, a espada. Elias matou todos, acabou com todo mundo. Houve um massacre. Deus deu ali para Elias matar todos os profetas para derrotar o mal que estava ali no meio deles. Porque foi um momento inesquecível do que na história de Israel. É por isso que a súbita mudança dos acontecimentos na sequência do relato nos toma de surpresa. Você acha que Deus não responde a nossa oração? Responde no momento certo e na hora certa, como Deus respondeu a oração de Elias. Que vocês leiam aí 1 Reis 18. Eu só fiz um pequeno resumo para vocês da história. É uma história bonita, que Deus responde a oração de Elias. E Acabe fica surpreso, né? Olha com seus próprios olhos, vendo Deus respondendo a sua oração. E Elias falou, é esse Deus que nós temos que adorar, é esse Deus que nós temos que servir, é esse Deus que nos ouve, é esse Deus que está no nosso lado a todo momento difícil da nossa vida. Deus está do nosso lado. Qual é o seu momento que você está passando de dificuldade? Ore a Deus, peça, Senhor, me ajuda a sair disso. Deus, ele vai responder. Quando Deus responder, vem as bênçãos, vem que você vai até chorar de felicidade. Porque Deus, ele responde. A gente tem que pedir com fé, orar com fé e sem ficar murmurando. E também agradecer a Deus por tudo que nós temos. Aqui em 1 Reis 19, 1 a 18, observando especialmente as orações de Elias e a maneira de como Deus interagiu com ele, que provocou o desânimo de Elias, em que a resposta de Deus foi diferente do que aconteceu no Monte Carmelo. Vamos ver aqui. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler dos versos 1 até o 8, que aqui nós vamos entender por que Elias ele ficou com medo, por que Elias se desanimou quando Deus deu a vitória para ele. Por que Elias se desanimou? Porque olha aqui, 1 Reis 19, verso 1. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas, a espada.
Então Elias matou todos os profetas de Baal à espada. Liquidou os profetas. Houve um massacre ali no Monte Carmelo. Olha o verso 2. Por isso Jezabel mandou mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com eles. Então Jezabel aqui, ela queria matar Elias, porque Elias tinha exterminado todos os profetas de Baal e Aserá. Jezabel ficou furiosa. Ela cuspiu fogo por causa disso, dessa notícia. E Elias, aqui no verso 3, ele teve medo. Elias teve medo, fugiu para salvar a sua vida. Ele fugiu para salvar sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo. Entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Olha a oração de Elias. Deus deu a vitória para Elias. Elias ficou desanimado, ficou triste, que ele orou ao Senhor pedindo a morte. Olha a situação de Elias. Olha o desespero de Elias quando Jezabel falou isso para ele. Ele ficou sabendo. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Aí Elias dormiu ali debaixo daquela árvore quando ele orou pedindo isso para Deus. Olha como Deus tratou de Elias. Olha como Deus interagiu com o profeta. Olha como Deus fez com Elias. Olha aqui. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. A Elias, o anjo mandou ali o pão e a água para Elias comer. Depois que Elias comeu, ele se deitou de novo. Aí veio o anjo do Senhor de novo. Voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Olha o verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu fortalecido. Com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Quando Deus viu Elias desanimado, Elias ali abatido, que Elias pediu a sua morte, ele deitou, dormiu. Deus mandou um anjo ali para dar pão e água para ele comer. Cuidou de Elias. Cuidou. Deus cuidou de Elias. Deus não chegou falando para Elias: porque você está com medo, não é para você ficar com medo, é para você reagir. Não. Deus cuidou de Elias, dando alimento e água para Elias. Aqui, ó. Ao longo de um único dia, embora Deus tenha respondido às orações de Elias, o estado emocional, mental e físico do profeta mudou rapidamente. Mesmo tendo experimentado uma grande vitória com Deus, ele permitiu que um momento de exaustão ou medo da morte abafasse sua fé. O mais impressionante é que, ainda que Elias tinha cedido ao desânimo e à desesperança, Deus se dirigiu ao seu servo com ternura, com cuidado. Como acabei de ler aqui para vocês, fornecendo alimento e água para Elias, para fortalecer Elias, para Elias seguir sua viagem de novo. Porque Elias tinha missão ainda a cumprir através de Deus. De tal modo que caminhar durante 40 dias e 40 noites, e quando Deus finalmente se revelou, foi de maneira muito diferente da anterior. Olha o cuidado de Deus. Deus também tem esse cuidado com nós. Deus, ele cuida de nós. Deus, ele nos ama. Deus, ele nos criou para nós termos um relacionamento com ele, para nós conversarmos com ele, para nós abrirmos nosso coração para Deus. Às vezes em nossa vida, Deus responde de maneira direta, poderosa, inconfundível. Isso fortalece a fé e sentimos que Deus está perto de nós. Em outras ocasiões, vacilamos e cedemos à tentação.
achando difícil seguir a Deus com fé inabalável. Procuramos as respostas divinas do jeito que esperamos, recebê-las sem perceber que os pensamentos e os caminhos de Deus são muito mais altos e sábios do que os nossos. Então, os caminhos de Deus são muito mais altos e sábios do que o nosso. Os caminhos de Deus são perfeitos. Nós não devemos seguir o nosso próprio caminho. Se nós seguirmos o nosso próprio caminho, nós caímos. Como eu falei para vocês, se nós sairmos de perto da videira, a gente não temos forças para nada. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos ajuda. Porque assim como há muitas coisas na criação que não compreendemos, não deve nos surpreender que muitas ações de Deus também estejam além do nosso entendimento. Olha aqui. Olha aqui que está escrito no rodapé. Deus, nosso Pai bondoso, sabe exatamente do que precisamos. Deus sabe do que você precisa. Como podemos nos aquietar, confiar no Senhor e manter os olhos fixos nele em todas as circunstâncias? Confie no Senhor, mantenha os seus olhos fixos no Senhor, nele em todas as circunstâncias da sua vida. Confie em Deus, entregue a sua vida em Deus. Ó Senhor, estou passando por isso. Me ajuda, Senhor, mas peça com fé, não murmurando. A história de Jó é um exemplo disso. Jó perseverou nos seus momentos bons e nos seus momentos difíceis da sua vida. Quando você estiver sem nada, você estiver com seu armário vazio, com sua despensa vazia, ore a Deus: Senhor, me ajuda. Senhor, meu armário está vazio. Me ajuda, Senhor. Eu estou sem alimento, eu não tenho nada. Deus, Ele responde a sua oração, que Ele manda uma pessoa fazer uma compra para você e levar aí na sua casa. Porque Deus, Ele sabe todas as coisas. É um Deus que nós servimos. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso mantenedor. Ele é o nosso refúgio. É Deus. Confie em Deus. Que Deus nos ajuda a todo momento. Ele está do nosso lado a todo momento. Confie em Deus. Vamos para a parte de segunda-feira. Quando as orações parecem não ser respondidas? Pergunta aí número 2. Talvez você esteja orando por algo há muito tempo, não é verdade? Quem sabe há anos. E parece que Deus não ouve suas preces. A Bíblia nos diz: peçam e lhes será dado. Mateus 7,7. E também, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, presta atenção, segundo a sua vontade, é a vontade de Deus, não a nossa vontade. Ele nos ouve. Deus vai responder a sua oração conforme a sua vontade. Não é a nossa vontade que tem que estar em jogo. Você ora: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Que seja feita a tua vontade. Não é a minha, Senhor. É isso que nós temos que falar para Deus. E como você compreende essas promessas? Olha aqui, Ana. Nós vamos ver a história de Ana aqui, ó, em 1 Samuel 10:17. Ana, uma mulher consagrada que orou por uma questão bastante específica. Qual que foi a questão específica de Ana, meus queridos? Qual foi? Em 1 Samuel 1, vamos ver essa história de Ana. 1 Samuel 1, dos versos... 1 Samuel 1, verso 10 a 17. Vamos ver. Olha aqui, a história de Ana. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor,
Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: Vá em paz e que Deus Israel conceda o que você pediu. O que Ana estava pedindo aqui para Deus? Estava pedindo um filho. Ana era estéril. Uma mulher que não desse descendência para o seu marido naquela época era uma mulher amaldiçoada. E Ana estava tão angustiada com isso que ela queria dar um filho, que ela foi orar ao santuário pedindo a Deus um filho, para que Deus deixasse seu ventre fértil para ter um filho. Ana começou a pedir isso para Deus e ele pensou: Você está embriagada. Pare isso, pare de beber vinho. Ana falou assim: Eu não estou embriagada, estou pedindo a Deus um filho. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus respondeu a oração de Ana, que ela teve um filho, Samuel. E ela fez um voto para o Senhor: Olha, se o Senhor me conceder um filho, eu vou dedicar esse menino ao Senhor. Ele vai trabalhar para o Senhor. E nem o cabelo dele, nem a barba dele serão cortadas, porque Samuel foi um narizeu. Quem era narizeu não era para ter os cabelos cortados e nem a barba cortada. E Deus respondeu a oração de Ana. E o verso 20 aqui, ó. Assim, Ana engravidou em devido tempo e deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu pedi ao Senhor. Então, Deus respondeu a oração de Ana. E assim Ana engravidou e colocou o nome de Samuel. E assim que Samuel desmamou, Ana levou Samuel para o santuário para trabalhar para o Senhor. Ana, ela perseverou e Deus atendeu a sua oração em seu tempo perfeito e segundo a sua vontade. Às vezes, a espera aprofunda a nossa caminhada com Deus, pois aprendemos a confiar mais nele. Olha em Salmo 62, verso 8, olha o que diz aí: Confie nele em todo o tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Ana se refugiou em quem? No Senhor. Ana confiou em quem? No Senhor. E Deus respondeu a oração de Ana. Confiar. Confiamos que Ele realmente sabe o que é melhor, mesmo quando não temos uma resposta imediata. Cremos que no tempo e no modo perfeito Ele responderá. Ele não respondeu a oração de Ana no tempo e no modo perfeito, que Ana engravidou, teve Samuel. Depois que Ana teve Samuel, Ana teve mais filhos ainda. Olha como Deus foi bom para Ana, que deixou o ventre dela fértil, que ela teve mais filhos ainda, depois de Samuel. Olha como Deus é bom. Deus responde a nossa oração no tempo certo. Às vezes, nossas orações não são respondidas com a rapidez que desejamos ou da maneira que esperamos. Que orientações a Bíblia nos dá sobre isso? Vamos ver a orientação que a Bíblia nos dá. Primeira orientação: busque a vontade de Deus, não a sua. Considere suas motivações. Pergunte se há um pecado acariciado. Permaneça em Deus e em sua palavra. Ore com fé. Examine se seu coração está humilde ou orgulhoso. Persevere. Perdoe os outros. Então essas são as orientações que a Bíblia nos dá. Temos que seguir essas orientações. Lembre-se, Deus vê o quadro completo e sabe o que é melhor.
Às vezes, sua resposta, como ele disse a Paulo: olha, Paulo, a minha graça é suficiente para você. Um fator determinante na forma como reagimos ao que parecem ser orações não respondidas é a nossa imagem de Deus. Se o enxergarmos como distante e desinteressado, nosso relacionamento enfraquece. Nesses momentos, busque na Bíblia evidências do seu amor e cuidado por você. E ore para que sua visão distorcida sobre ele se torne mais clara. Faça isso. Comece a fazer isso hoje. Vocês viram como Deus respondeu a oração de Elias, como Deus respondeu a oração de Ana? Porque eles perseveraram, eles oraram com fé, confiaram no Senhor. É exatamente isso que nós devemos fazer. Parte de terça-feira. Jesus nos ensina a orar. Na época de Jesus, era muito valorizada orações longas, cuidadosamente elaboradas, com uma encenação, com palavras rebuscadas e muitas vezes decoradas. Jesus criticou essas orações, apontando-as como exibição de falsa piedade. Os discípulos viam Jesus orar e sabiam que a oração era parte essencial de sua vida. Veja aí Lucas 5,16, 6,12, 9,18, 21,41, 22,41, 24,30 e Marcos 1,35 e Marcos 6,46. Jesus, o que ele fazia? Jesus, ele não ficava orando em pé como os fariseus faziam, ficavam em orações longas, que Jesus chamou isso de exibição de falsa piedade. O que você tem que fazer? Você tem que entrar no seu quarto, orar a Deus em secreto, e Deus vai ouvir você. Era isso que Jesus fazia. Jesus ia para um lugar deserto, sem a correria do dia a dia, para orar a Deus, para conversar para Deus dar força para ele enfrentar as coisas que ele deveria enfrentar durante o dia a dia. Jesus fazia isso, Jesus pedia força. Nós temos que pedir forças a Deus para nós enfrentarmos o dia a dia, a correria do dia a dia, para Deus nos dar sabedoria que nós devemos fazer. Deus vai te dar, Deus vai te ajudar. E quando os discípulos, ao observá-lo, perceberam um contraste com os líderes religiosos, entenderam que havia muito mais na oração do que haviam considerado. Então pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus mostrou aos seus discípulos e a nós que podemos orar com simplicidade na linguagem do dia a dia. Ele ensinou que a oração deve ser sincera e brotar do coração. Observe os elementos da oração ensinada por Jesus. Pai nosso que está nos céus. O que é isso? Reconhecimento do relacionamento pessoal com o Pai de todos nós. Santificado seja o teu nome. Reverência a respeito diante da santidade de Deus. Venha o teu reino. Anseio pela volta de Cristo, pela habitação do Espírito Santo, até que isso aconteça. Então, Jesus, venha o teu reino. Está falando da volta de Jesus. Jesus, ele vai voltar. Ele está voltando. Nós vemos os acontecimentos acontecendo aos nossos olhos. Basta você entender, ler na Bíblia. Leia Mateus 24. Fala de todos os acontecimentos que estão acontecendo no mundo, aos nossos olhos. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Entrega a oração para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor, em vez de apenas pedir o que queremos. Deus sabe o que é melhor para nós. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, pedido pelo sustento necessário, tanto físico, alimento e água, quanto espiritual. Jesus e sua palavra viva. Nós temos que nos alimentar, comer, tomar água. Também nós precisamos nos alimentar do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. É o alimento espiritual que nós precisamos para nós
ficar fortalecido, para que a nossa fé nunca caia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nos também perdoamos aos nossos devedores. Arrependimento, busca de perdão e disposição de perdoar como Deus nos perdoa. Queridos, Deus perdoou você. E quem é você para não perdoar alguém? Nós temos que perdoar as pessoas como Deus nos perdoou. Jesus, ele morreu na cruz por nós. E Jesus nos perdoou. E você? Não vai perdoar? Porque quando nós perdoamos, nós ficamos aliviados. Porque se você ficar guardando mágoa de uma pessoa, não quer perdoar, você vai ficar doente. Então perdoe, saiba perdoar. Como Deus te perdoou, você tem que perdoar também. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Súplica por proteção e abrigo contra o mal neste mundo. Leia os Salmos 91. Deus, nós temos que pedir proteção a Deus nesse mundo, porque esse mundo é maldoso. As pessoas estão maldosas. Que Deus nos livre do mal aonde nós estivermos. Peça isso a Deus. Que Deus está do seu lado a todo momento. Pois teu reino, o poder, a glória é para sempre. Amém. Admissão de que tudo que somos, temos e fazemos pertence a Deus. Glória e louvor somente a Ele. A glória e louvor tem que ser somente a Deus. A adoração tem que ser somente a Deus. Deus é merecedor de toda a honra, toda a glória, exaltação e adoração. Olha o que está falando no rodapé. Por que não orar mais e buscar a Deus a cada manhã, falando com aquele que o ama mais do que qualquer outro? O que está impedindo você de fazer o que sabe que deve fazer? Ore agora como Jesus nos convida. Comece a fazer isso. Deus, ele te ama. Deus, ele quer te ouvir. Deus, ele está do seu lado a todo momento. É nós que abandonamos a Deus. Deus nunca nos abandona. É nós que saímos de perto de Deus. A oração, meus queridos, é você estar conectado com Deus. Você está falando com Deus e Deus está te ouvindo. Deus nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. Como diz na lição, crescendo em um relacionamento com Deus. É isso que nós devemos fazer. Ter um relacionamento com Deus todos os dias. Orando e lendo a sua palavra. E vendo o que Deus está falando para nós na sua palavra. Porque quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando com a gente. Mostrando a sua vontade em nossa vida. Mostrando o caminho que se deve seguir. Porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o que? É o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Então nós temos que permanecer conectado na videira para nós florescermos e crescermos. Parte de quarta-feira. Louvor, confissão, pedidos e ação de graças. Assim como Jesus nos ensinou a orar em Mateus 6, do 5 ao 15, podemos seguir esse modelo simples quando nos achegamos a Deus. A sós, em família ou como igreja. Preste atenção, lembrando que a oração é conversar com Deus como um amigo. A oração é isso, é você conversar com Deus como um amigo. Deus é seu amigo. É assim que nós devemos fazer, conversar com Deus como um amigo. Que Deus está te ouvindo. Muitas vezes, porém, nossas orações se reduzem a pedidos. As pessoas só sabem pedir as coisas para Deus. Só pede. Mas não sabe agradecer. Não sabe agradecer pelo que ela tem. Agradecer pelo dia, agradecer pela saúde, agradecer porque ela está em pé,
agradecer pelo trabalho, agradecer pelo pão de cada dia, agradecer que tem a palavra de Deus em suas mãos. As pessoas não sabem agradecer, só sabem pedir. Quando Jesus nos ensinou a orar por muito mais. Lembre, a sua oração tem que ter confissão, tem que ter louvor, tem que ter arrependimento. Tem que ter isso a oração. Você tem que orar: Senhor, perdoa esse meu pecado. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje. Senhor, te agradeço porque o Senhor está comigo. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor cuida de mim. É isso que nós devemos falar para Deus. Porque Deus sabe o que você está precisando. Deus sabe das suas necessidades. Aqui, ó. Leia a oração de Daniel, em Daniel 9, 4 a 19. Identifique as diferentes partes dessa oração. Aqui na oração de Daniel, olha o que tinha na oração de Daniel. Pense em como incluir os elementos a seguir em suas orações. A oração de Daniel tinha isso. Louvor. Louvor é a adoração expressa por quem Deus é e como Ele é. Leia Salmo 100, um belíssimo cântico de louvor a Deus. Considere os muitos nomes do Senhor e a grandeza do seu caráter. Louve-o por ser seu Redentor, Salvador, Consolador, Médico, Bom Pastor, Alfa e Ômega e Rocha, entre tantos outros. Louve ao Senhor por isso. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é meu pastor, porque o Senhor é meu médico, o Senhor é o meu Redentor, o meu Salvador, o meu Consolador. Isso é adoração a Deus. Somente Deus. Confissão e perdão. Olha só, quando falamos com Deus e permanecemos nele naturalmente, renunciamos ao que nos prende ou nos separa do Senhor. Quanto mais perto dele, mais percebemos nossa indignidade, pecaminosidade. Isso nos leva a suplicar que ele remova nossos pecados e molde o nosso caráter, segundo a sua semelhança. E se desejamos ser perdoados, precisamos estar prontos a perdoar. Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, súplica do justo. Então, o que é confessar os pecados uns aos outros? Você ofendeu uma pessoa, certo? Você ofendeu, você maltratou aquela pessoa. Aí você vai lá, você chega nela, fala assim: olha, me desculpe que eu maltratei você, que eu maltratei você, me desculpa que eu te maltratei, me desculpa pelo que eu fiz. É isso que é confessar. Você chegar e falar que você fez para aquela pessoa. E aquela pessoa vai te perdoar. Fala: tudo bem, tá tudo certo, já te perdoei, tudo bem. Agora vamos seguir em frente. É isso que é confessar os pecados uns pelos outros. Você não gosta daquele vizinho. Aí você chega nele: olha, me desculpa, porque eu não gosto. Me desculpa por isso, pelo que eu te fiz. Eu não gosto de você, mas em Deus, em Jesus Cristo, eu vou passar a gostar de você, porque nós somos irmãos em Cristo. É assim que tem que ser. É assim. Devemos guardar mágoas dos outros. Tem que saber perdoar. Que Jesus disse assim: ame uns aos outros como eu vos amei. Ame teu próximo como a ti mesmo. Pedidos. Quais desafios você enfrenta na família, entre amigos, na saúde, nas finanças, no trabalho ou nos estudos? Onde especificamente você precisa que a mão de Deus o conduza? Quem precisa do seu apoio? Como você pode oferecê-lo da melhor forma? Ore por esses casos e essas pessoas, pedindo que seja feita a vontade de Deus. Ação de graças. Leia Filipenses 4, 6 e reflita sobre as bênçãos que você tem recebido.
talvez venha à mente grandes bênçãos, mas enquanto as pequenas bênçãos que costumamos esquecer, recebemos continuamente as misericórdias de Deus e, no entanto, tão pouco lhe agradecemos, tão pouco louvamos pelo que ele tem feito por nós. Pergunta que está aí no rodapé: por quais bênçãos você precisa louvar a Deus? O que precisa confessar? O que você precisa confessar? O que deseja pedir-lhe? Pelo que gostaria de agradecer-lhe? Por que não fazer isso agora? Comece a fazer isso agora. Comece a louvar a Deus. Comece a confessar. Comece a pedir. Comece a agradecer. Comece isso agora. A oração tem que ter tudo isso. Confissão. Tem que ter louvor. Tudo. Comece a fazer isso agora. Parte de quinta-feira. Outras perguntas sobre a oração. Por que orar se Deus já sabe? Não é verdade? Se Deus conhece tudo, por que orar? Ellen White explica: não que isso seja necessário para que Deus não saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas eleva-nos a Ele. Caminho a Cristo, página 59. Deus conhece nossos anseios e necessidades e lê as intenções do coração. Ainda assim, orar faz bem a nós mesmos, interrompe a correria cotidiana, leva-nos a reconhecer que Deus é soberano e nos colocar aos seus pés. Além disso, quando convidamos a agir, caminhos se abrem para a sua atuação. O Espírito Santo intercede por nós quando não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar. Quando nós estamos orando, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Por que orar quando tudo vai bem? Autossuficiência e orgulho podem ser grandes barreiras a uma vida de oração robusta. Se percebêssemos quanto carecemos de Deus, nós o buscaríamos muito mais. Se anjos perfeitos o adoram, por que nós, pecadores, precisaríamos de menos? O que Mateus 5 e 6, Isaías 44 e 3 dizem sobre isso? Qual é o papel da fé na oração? Leia Hebreus 11:6. Considere estas palavras. A oração e a fé são aliadas íntimas, precisam ser consideradas juntas. Na oração da fé, há uma ciência divina, uma ciência que todo aquele que deseja tornar o trabalho um sucesso deve compreender. Cristo diz: tudo o que pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Ele deixa claro que nosso pedido deve ser feito de acordo com a vontade de Deus. Devemos pedir coisas que Ele prometeu, e o que recebermos deve ser usado para fazer a vontade dEle. Satisfeitas as condições, a promessa é certa. Não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. Ellen White, Educação, páginas 183 e 184. Como devemos orar? Devemos orar principalmente em particular, a sós com Deus, pois a oração e o estudo da Bíblia são a força vital da nossa relação com o Pai. Devemos orar em família ou em pequenos grupos, pois onde 2 ou 3 se reúnem, Deus está ali. Mateus 18:20. E devemos orar com a igreja. As 3 formas são importantes. Como devo ouvir? Oração é mais do que falar com Deus. Também precisamos permitir que Ele faça poda dos nossos ramos e nos dirija. A forma mais evidente e segura de ouvi-lo é unir oração ao estudo da Bíblia. No momento devocional, evite esvaziar a mente ou ouvir apenas seus próprios pensamentos, em vez de buscar nas Escrituras a voz de Deus. Onde nós devemos buscar? É nas Escrituras a voz de Deus. Quando você abre a Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Então essa foi a lição da Escola Sabatina. A lição de número 7, oração na prática. Agora, olha aí a pergunta que está no rodapé.
Entre os pontos acima, qual é o mais desafiador para você? Qual é o mais desafiador para você? Então essa foi a lição de número 7. Agora vamos orar pedindo a Deus para que Deus nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática. Que você comece a praticar a oração, comece a falar com Deus. Querido Deus, nos dê sabedoria para nós colocarmos a oração em prática. Nos dê sabedoria para nós conversar mais com o Senhor, para nós orar mais. Que o Senhor nos dê força para nós enfrentarmos a correria do dia a dia. Nos ajude, Senhor. Nós entregamos tudo em Sua mão. A oração é conversar com o Senhor, é abrir o coração para o Senhor, é falar que nós estamos sentindo, que nós estamos passando, porque o Senhor nos criou para nós termos um relacionamento com o Senhor. É isso que nós queremos fazer, Pai. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos, o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês e até meu próximo vídeo. Tchau!